Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inferiores em Foco. Eu sou Robson Mas, criador do canal, e hoje nós vamos falar de um tema um pouco diferente aqui no canal. Nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre dor lombar. Então, não esquece de curtir, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui e vamos pro vídeo. Bom, esse vídeo é um pouco diferente, não vou falar de joelho ou de quadril, de tornozelo, mas eu vou falar de dor lombar, que é bastante prevalente em pessoas que também têm dores no quadril e no joelho. Então, em algum momento você vai tratar pacientes que têm dor na coluna, dor no quadril e no joelho simultaneamente. Bom, para quem não sabe, eu fiz meu mestrado e doutorado em dor de coluna, então eu tenho um pouco de autoridade para falar sobre o tema e eu trouxe aqui algumas mentiras, alguns mitos e algumas verdades também sobre dor lombar que você precisa educar o seu paciente sobre o problema. Bom, o que é a dor lombar? A dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo, é a principal causa de anos vividos por incapacidade no mundo. Está acima de diabetes, problemas cardiorrespiratórios, problema cardíaco, tudo isso devido, muitas vezes, a um tratamento inadequado, cheio de mitos e falta, muitas vezes, de conhecimento dos profissionais para usar a melhor evidência possível para tratar esses pacientes. A dor lombar é caracterizada por qualquer dor entre a última costela e até as pregas glúteas. Qualquer dor nessa região pode ser considerada dor lombar, mas óbvio que uma anamnese, uma avaliação clínica detalhada vai excluir muitas outras patologias que estão envolvidas nesses pacientes, muitas vezes tendinopatia, dor sacroiliaca e não propriamente dito a dor lombar. Então, sempre faça uma boa anamnese nesses pacientes. A prevalência pontual da dor lombar, ou seja, pessoas que têm dor lombar agora no planeta Terra, envolve cerca de 11 a 18% dos pacientes. No Brasil também é essa estimativa. Então, cerca de 11% a 18% das pessoas têm dor lombar. E esse número pode chegar a quase 90% da população ao longo da vida. Ou seja, em algum momento da vida, você tem a probabilidade de ter um caso agudo de dor lombar. Então, é uma dor que realmente causa incapacidade e uma gigantesca parcela da população. É importante que você saiba também que a dor lombar é caracterizada basicamente em dois grandes subgrupos. Uma dor lombar específica e uma dor lombar não específica. A dor lombar específica, que é essa que eu vou falar primeiro, é uma dor causada por uma hérnia de disco, é realmente uma dor ciática verdadeira, que existem parestesia, perda de força muscular. Esse paciente realmente tem uma dor ciática. Ou ele pode ter uma síndrome da cauda equina, ou ele pode ter um tumor, ele pode ter alguma outra patologia que está causando essa dor lombar. Então isso aqui é uma causa específica de dor. 95% dos pacientes, 90% dos pacientes têm dor lombar não específica, ou seja, é impossível encontrar uma causa identificável de dor para cada paciente. É pouco provável que você, no seu exame clínico, consiga identificar exatamente de onde vem a dor do paciente. Ou que você faça um teste, ou um movimento, ou algum exercício específico que seja capaz de eliminar a dor do paciente na primeira sessão. Esses pacientes são multifatoriais e você precisa entender essas variáveis para que você consiga tratá-los da melhor maneira. Bom, os maiores mitos que tem sobre dor lombar é que o repouso faz bem. Isso já foi largamente esquecido na literatura científica. O repouso não faz bem para esses pacientes. Então, se você tem algum paciente que travou a coluna, oriente ele a se manter ativo o máximo possível dentro dos limites de dor. Se o paciente consegue deambular, sentar, fazer atividades do dia a dia, peça que esse paciente faça. Se ele não consegue fazer essas atividades, tente orientar seu paciente que ele se mantenha o máximo ativo no leito, fazendo alguns exercícios em casa, na cama, no sofá, mas ele precisa se movimentar dentro das suas necessidades o quanto antes. Isso é importante para que você consiga reverter e até não ter casos de cronificação da dor. O que também é um mito gigantesco é que a atividade física pode fazer mal para esses pacientes. Não existe nenhum estudo prospectivo mostrando que musculação, crossfit, exercícios de impacto como corrida fazem mal para pacientes que têm discopatia, dores na coluna, degeneração do disco.
Pelo contrário, existem estudos mostrando que a corrida, por exemplo, uma atividade que muitos profissionais relatam que existe muito impacto na coluna, na verdade melhora a nutrição do disco intervertebral. Então, não existe evidência a favor de tirar o paciente das atividades físicas. Isso é um mito. Um outro mito é que a dor na coluna ela é causada por uma vértebra fora do lugar. É bastante comum fisioterapeutas, quiropráticos e osteopatas falarem para esse paciente que a dor lombar dele é por uma vértebra, a coluna que está fora do lugar, e que um ajuste, uma manipulação vai colocar essa coluna no lugar de novo e esse paciente não vai ter mais dor. Isso é um mito. Isso não existe. O que nós sabemos é que as manipulações, essas técnicas de terapia manual ajudam muito os pacientes a curto e médio prazo, mas que os mecanismos não são esses de colocação de vértebra no lugar. O que nós sabemos é que existe um mecanismo neurofisiológico que ajuda esse paciente a ter menos dor e que isso vai incentivar esse paciente a praticar mais atividade, a se recuperar mais rápido, mas não estar colocando absolutamente nada no lugar. Isso é muito importante que fique claro. Um outro mito é que esse paciente que sofre com dor lombar crônica há muito tempo, a única solução para esse paciente é fazer a cirurgia. E não é verdade, isso é um mito. Os pacientes que fazem procedimento cirúrgico ou não fazem procedimento cirúrgico, a longo prazo eles têm o mesmo efeito. A cirurgia não acrescenta benefícios em pacientes com dor lombar crônica. É importante ressaltar aqui que pacientes que têm lesões graves, como dores específicas, uma lesão grande no disco, uma fratura na coluna vertebral, um tumor, esses pacientes precisam ser operados. Essa é uma dor específica, eu estou falando das dores não específicas, o paciente que tem dor crônica. Nesse subgrupo aqui, os pacientes não vão melhorar fazendo o tratamento cirúrgico. Bom, eu falei alguns mitos, agora eu vou falar algumas verdades, o que nós sabemos que realmente funciona. O principal tratamento para esse paciente é a educação, é desmistificar várias mentiras, vários mitos que esse paciente escutou ao longo da vida, que ele não podia fazer exercício, que a coluna dele está fora do lugar, que a coluna dele é velha de um paciente de 80 anos, que ele não pode fazer atividade física. Então, essa orientação é necessária para estimular que esse paciente consiga ter aderência no tratamento e, consequentemente, melhora no seu quadro funcional. Uma outra informação muito pertinente para você orientar o seu paciente é explicar para ele, mostrar, orientar que ele fique calmo, que esses achados que ele encontrou no laudo de ressonância magnética são muito prevalentes em pessoas que têm dor na coluna. É normal encontrar achados degenerativos significativos depois dos 30 anos. Cerca de 70%, 60% dos pacientes têm lesão no disco intervertebral depois dos 30 anos, de forma degenerativa, ou seja, não existe uma causa específica para que ocorra essa lesão. Então isso é importante que você eduque seu paciente. Outra orientação muito importante é que o seu paciente mantenha-se ativo o tempo todo, que estimule ele a fazer atividade física, musculação, pilates, e nós sabemos também que não existe superioridade dessas modalidades para essa população. Se ele quiser fazer um pilates ou uma musculação, teoricamente ele vai ter o mesmo efeito de dor e função na melhora do paciente. Então, sabendo que não existe o melhor exercício ou a melhor modalidade, você precisa levar em consideração as preferências do paciente. A atividade física deve ser específica para cada biotipo, para cada condição do paciente. Se ele gosta de fazer corrida, estimule que ele volte a correr. Se ele gosta de fazer musculação, estimule e dê condições para que ele faça musculação. Ou seja, não existe a melhor modalidade para tratar esses pacientes. E uma verdade muito grande é que esse paciente precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Ele não vai conseguir ter muito resultado tratando única e exclusivamente com médico ortopedista, ou somente com fisioterapeuta, ou somente com quiroprata, ou somente com massagista. Em algum momento ele vai precisar ter essa ligação entre as abordagens multiprofissionais. É importante que esse paciente entenda as necessidades e as obrigações de cada profissional. Em algumas situações o paciente vai precisar passar no psicólogo para tratar ansiedade, para tratar depressão. Tudo isso envolve e piora os sintomas da dor lombar. Então é importante que você oriente, eduque e dê o melhor respaldo possível para esses pacientes. Bom, vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado, que você consiga passar mais orientações de forma mais orientada para o seu paciente. E não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para a gente se ver nos próximos vídeos. E até logo!